Agora, eu nunca vi esta cena do Não Canal, mas eu queria ver os vídeos deles, que apareceu-me aqui. Isto aqui do Odair Muniz, eu não sei muito bem que tipo de opinião é que eu estou legitimamente à espera que vai acontecer aqui. Might as well ver. Também não estou à espera assim nada de engraçado. Olá? A partir de agora, no Não Há Minutos, são nossos convidados o advogado Pedro Proença, André Inácio, vice-presidente da OSCOT e também a psicóloga Nídia Franco. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Vamos começar, e começo por si, Sr. Pedro Proença, para olhar concretamente para o que disse a juíza presidente. Referiu que ficou provado que Odair Muniz não empunhou nenhuma faca, mas considerou que houve legítima defesa, embora com excesso de meios. Como é que podemos interpretar estas declarações da juíza presidente? Boa noite, Pedro, boa noite, André, a Nídia. Deixa-me dizer-te que isto, no fundo, revela aquilo que é a subjetividade. Antes de haver qualquer tipo de opinião do homem, se foi provado que não houve faca, mas espera, a legítima defesa veio do quê? Dos punhos do homem? Ou alguma coisa assim? Tipo, vamos dizer que o homem estava aí para a frente dele e ia-lhe bater alguma coisa assim. E foi legítima defesa nesse sentido, mas depois foi um excesso de meios. O homem não vai simplesmente preso, a polícia. Eu sei que ele foi tipo condenado a tipo. E eu tenho de pesquisar agora. No ar, por favor. Leave me be. No ar! Vai para ali, tens o teu espaço, mulher. Foi condenado a alguns anos de prisão perpétua. É basicamente o mesmo que nada. Mas sendo condenado a fucking prisão perpétua por matar alguém, como é que uma pessoa é suposto, tipo, lidar com isto? Eu às vezes tipo, pergunto-me o que é que se espera que vai acontecer agora. Por causa do acontecimento, já se teve aquilo do motorista que foi queimado e o caralho, obviamente ninguém a dizer que aquilo foi bom, mas obviamente foi por causa disso. Tipo, estúpido que aconteceu, mas no momento em que é comprovado que aconteceu, ele não tinha faca nenhuma, que é o que eles juravam que viram. É porque aí também podemos ver, tipo, como é que estás a jurar que viste uma faca e não encontraste faca nenhuma? Tipo, eles disseram que havia uma faca e afinal não havia. Tipo, como é que tu lidas aqui? Toda a gente que disse que havia uma faca, faca é condenado por mentir, porque pá, há demasiadas merdas. Eu nem sei como é que tu, se os polícias dizem que há uma faca, consegues tipo, chegar lá e ficar tipo, olha, afinal não havia. Eu quero ver o que é que eles vão dizer, porque legítima defesa com força excessiva, imagina, a maneira que eu estou a ver é simplesmente homicídio. Atividade da justiça e da forma como cada interveniente processual olha para os factos. Vamos ver uma coisa que é curiosa. Todos os factos vertidos na acusação do Ministério Público, na acusação pública, foram dados como provados. Agora, reparemos e notemos o seguinte: enquanto para o Ministério Público esses factos teriam que conduzir necessariamente a uma condenação por homicídio, se caso um homicídio simples, doloso, que envolve uma moldura penal já entre os 8 e os 16 anos de prisão, o coletivo de juízes olha para esses mesmos factos e consegue descortinar ali uma causa de exclusão da ilicitude, que no fundo era um dos argumentos da defesa, mas de uma forma quase salomónica vem dizer assim, bem, sim senhora, pode haver aqui uma causa de exclusão da ilicitude, a tal legítima defesa, mas à partida há aqui um excesso de meios que foram empregos e que custou a vida a Odair Muniz. E, portanto, aplica uma condenação numa pena suspensa, porque obviamente os limites máximos e mínimos dessa moldura penal foram substancialmente reduzidos, permitindo ao Tribunal aplicar uma pena suspensa, mas isto vai provocar o que, Zé Pedro Fernandes? Vai provocar aqui, basicamente, uma espécie de narrativa aberta para aquilo que se vai passar a seguir no Tribunal da Relação de Lisboa, porque eu estou convicto. O advogado de defesa já manifestou a sua intenção de recorrer, o Ministério Público irá certamente recorrer também, porque há aqui uma diferença substancial em relação àquilo que o Ministério Público pretendia deste processo e aquilo que o juiz
que o juiz, que o coletivo determinou, mas não deixa de ser uma narrativa em aberta, porque agora o Tribunal da Relação de Lisboa pode olhar para estes mesmos factos e, se não houver, digamos assim, um ataque à prova no sentido de haver uma alteração, eventualmente uma alteração daquilo que é uma contestação aos factos que foram dados como provados nesta primeira instância, o Tribunal da Relação vai olhar exatamente aos mesmos factos que foram dados como provados e vai dizer o seguinte: eu concordo com o Tribunal de Primeira Instância relativamente à forma como interpretou estes factos, ou não concordo todo e vou aceitar a versão do Ministério Público e vou condenar este agente policial por um crime de homicídio culposo. Portanto, eu acho que estamos a meio termo, estamos a meio do jogo, digamos assim, mas não deixou de ser muito curioso e muito interessante no plano da análise judicial deste caso, haver aqui, de facto, um coletivo de juízes que olha para os mesmos factos que foram propostos pelo Ministério Público e que os aceita como provados, mas faz uma interpretação jurídica completamente diferente dos mesmos. Isto, no fundo, também é um bocadinho a beleza da justiça para uns e para outros. Para uns não será tão bela, mas a verdade é que é uma interpretação subjetiva, é uma questão de direito, que vai ter que ser, no fundo, dirimida agora no Tribunal da Relação. André Inácio, depois de se provar que Odair Muniz não tinha nenhuma faca, era expectável esta condenação do agente da PSP? Aliás, porque primeiramente os agentes da PSP tentaram passar essa imagem de que Odair Muniz empunhava um punhal, uma faca. Boa noite aos colegas de painel, boa noite lá para casa. Eu acho que, de facto, o Bruno Pinto está a ser vítima da forma como todo o processo se desenrolou. O Bruno Pinto, e convém fazer recordar um bocadinho os factos para se perceber como é que se chegou aqui. Bruno Pinto é um agente acabado de sair da escola. E estás a brincar com a puta da minha cara que este gajo está-me a dizer esta merda, não é? Espera, o gajo mata alguém e ele é que é a vítima. My fucking bad. Quem sou eu? Como assim, caralho? Estamos a brincar, ok? Como é que ele é vítima? Ah, ele saiu da escola, pá, my fucking bad, mano. Coitado do homem, saiu há pouco da escola. Ele não sabia. Sofreu aqui aqui, unfortunate, aqui um acidente unfortunate, é o que se pode dizer, não é? Em que ele fucking mata alguém. Deve estar... Ei, eu não... There's no way que ele acabou de dizer isto. Ele vai dizer que ele saiu da escola inexperiente e o que aconteceu foi unlucky. Imagina, se ele saiu da escola inexperiente, primeiro que é que ele está num bairro que foi visto e foi dito muito no início que é um problemático. Se ele não devia estar num sítio mais calmo, pessoas com mais experiência deviam estar a lidar com coisas deste bairro. O que este homem está tipo legitimamente a dizer? Ele está a dizer que o gajo é que é vítima do que aconteceu quando o Full matou o gajo. Estás-me a dizer que ele é a vítima quando foi ele que matou o outro, porque ele saiu da escola. É coitado do homem, coitadinho. É só uma criança. Não fucking gajo, mano. Das quadras que trabalham numa área de maior risco. Tipo, diz-me, ok, mas agora legitimamente, se ele é novo, e se nós vamos tentar andar com esta ideia de que ele é novo, whatever, ele não devia estar numa esquadra assim com menos risco? Não faria sentido ele estar num sítio em que se possa ser visto com menos risco para não lidar com estas situações, visto que ele não tem experiência? Porque é que estamos a pôr alguém novo num bairro, tipo, ou numa esquadra de grande risco? Não faz sentido. Ou eles queriam que merda acontecesse, ou estavam, tipo, não sei, ninguém pensou aqui. É tipo, ele é novo, ou vamos te pôr nesta esquadra em que supostamente é de grande risco. E depois quando tu fizeres merda, podemos dizer, olha, ele é novo, a culpa não era dele. Portanto, com pouca experiência, vai para um carro de patrulha em que durante décadas os carros de patrulha tinham sempre à noite 3 agentes, passam a ter 2, um deles um indivíduo inexperiente, abordam um indivíduo em fuga que o agride violentamente e depois há todo um desenrolar de uma situação. Há aqui a perda de uma vida humana, que é sempre elementar, e naturalmente. Será que é vida humana para este gajo? Epá, não quero dizer nada, mas pela forma como ele está a falar, eu acho que ele não está a falar de uma pessoa. Tipo, acho que não é a perda de uma vida humana. Epá, não sei, da forma como ele está a reagir e a falar sobre esta merda. Nós não podemos concordar que isto aconteça. Portanto,
Espera-se também das forças de segurança que atuem com proporcionalidade e adequação, coisa que aqui houve excesso. A questão é, vamos aos factos. E se nós recordarmos, em imagens, num primeiro momento, temos muito poucas imagens e depois da acusação já estar a avançar e da PJ já estar no terreno, enfim, já com muitos elementos de prova recolhidos, é que aparecem novas imagens que ficamos até a saber que a PJ já tinha tido acesso, mas só depois é que foram disponibilizadas. E nestas imagens nós Aliás, vemos... eu acho que podemos até colocar agora as imagens a cheio para percebermos e também ajudar a perceber toda esta envolvência. Nós temos mais do que uma imagem deste caso, obviamente que estão ali cortadas. Percebemos que na altura, naturalmente, juntaram-se logo ali muitas pessoas, foram amplamente, e depois culminaram com dias e dias que acompanhamos também aqui no NAU, de protestos violentos. De protestos excessivos, protestos completamente desproporcionados. Protestos excessivos. Imagina, tipo, eu não sei muito bem o que dizer. Uma pessoa que diz isso é uma pessoa que primeiro nunca viu, epá, temos de dizer o que aconteceu ao motorista que não tinha nada a ver com aquilo. Ainda por cima ao pé da minha zona, obviamente que é excessivo. Mas protestos são protestos, o que é que se pode dizer? Eu não vou estar agora a dizer processos excessivos depois de dizer que o outro homem é um pobre coitado que era novo. Então, epá, são pessoas que não fazem protestos há muito tempo também. São novas na cena de protestos. E se não sabem lidar muito bem com a cena de não fazer protestos. Não são novos naquilo. Ainda estou a aprender como é que se faz um bom protesto. Em que não se queima pessoas, tipo... que só estão a fucking conduzir um autocarro. Se é para irmos assim, nesta cena, tentar tirar a culpa às pessoas que claramente têm culpa e tentar justificar um ato que eu pensava que actually não era justificável sequer, mas por alguma razão está a tentar. Este homem está a tentar justificar full homicídio. O homem, que supostamente agora já nem faca tinha, tentou bater no polícia. E ele viu que a única hipótese que ele tinha para fazer entre as armas que ele tem era usar a arma de fogo. E matou o homem. Mas houveram protestos por causa disso, porque não é a fucking primeira vez, nem é a segunda, nem é a terceira. Uma pessoa fica, estranho. Estes protestos estão a ser excessivos. Porquê que será? Deve ser a primeira vez que isto acontece. As pessoas não sabem lidar com isso, claramente. Ainda por cima nesses bairros. Depois vão lidar com polícias após isto e após verem as pessoas a defender esta merda. E não vão lidar da melhor forma. Porquê que será? Outra vez, mais uma vez. O que é que será que vai lidar a essas pessoas depois não terem mais confiança na polícia? Porque estas merdas todas importam. Isto tudo, tipo, tem um efeito nestas merdas. E depois a forma quando eles não lidam, eles não levam a sério, tipo, estas coisas, e tens pessoas a defender o polícia, vai fazer com que estas pessoas não tenham vontade de lidar bem com polícias. Não têm confiança no sistema, porque o sistema não está a fucking proteger, como é suposto. Obviamente que o sistema não é feito para eles. Isso ninguém tem dúvida. Mas isto é assim, é simples. Se o sistema não te protege, num ato que eles tinham, supostamente eles tinham full as imagens, eles só não largaram. Estávamos aqui à espera de não sei o quê. Eles tinham as imagens, viram que isto não foi tipo um ato que devia ter acontecido. E que isto, obviamente, levou a protestos, porque não é a primeira vez. Epá, não sei, eu fico tipo, às vezes à toa, que é tipo, isto vai levar a merda. E depois estas pessoas ficam a dizer estas merdas que vai fazer com que leve mais a merda. Depois isto é um ciclo. Isto aconteceu, os polícias foram assim, as pessoas que defenderam os polícias foram assim, a justiça não foi... O homem não foi preso. Ainda temos de ver, obviamente. Ele foi condenado, mas é apenas suspensa, por isso é a mesma merda que nada. Se ele for preso, ainda há uma coisa, ainda se pode dizer, isto aconteceu e ele foi preso. Mas se ele não for preso, tipo, o que é que esperamos da próxima vez que um polícia aparecer lá? Simpatia? Tipo, que sejam simpáticos? É isso? Protestos que são atos de incivilidade e mais do que isso são crimes, porque atentam contra o património público. É fantástico. Também podemos falar que o que aconteceu ao homem foi um crime. E que de facto, tanto quanto se sabe, ficaram por condenar. Aliás, temos um motorista da Carris que não ficaram por condenar, de que eu saiba, as pessoas não foram bem identificadas. Não sei que esteja errado. Se as pessoas fossem identificadas era mais fácil de condenar. ainda hoje não tem qualquer tipo de compensação pelos danos que foram causados por aqueles marginais que lhe deitaram fogo. Portanto, isto é inadmissível. Mas, não é? voltando aos factos, para nos centrarmos naquilo que interessa. Temos que perceber uma situação. E repito, mais uma vez, lamentavelmente, temos uma morte e isso é sempre algo que nós devemos atender
e que não pode deixar de ser registado e ter consequências. Mas, o que é que nós temos? Um agente inexperiente. Ele tem de parar de dizer isso, isto não é aceitável de todo. Eu estou-me completamente a cagar se o homem é inexperiente. Isto não é. Ele não é um padeiro. Ele não é tipo alguém que me queimou o pão ou o bolo. O homem matou alguém. Tipo, isto não é uma questão de ser inexperiente ou não. Se ele é inexperiente, ele não devia estar lá, ponto. Ponham-no num bairro mais, tipo, mais calmo. Não ponham num sítio tipo assim. E depois fiquemos tipo, oh, ele era inexperiente. Tipo, olá. Estamos a gozar. De repente estar numa situação de confronto físico, uma situação com pouca luz, com muito barulho envolvente, porque há imagens onde se percebe que já há muita gente ali em volta. Está Com pouca luz, vai ver, coitado do homem. Está em grandes níveis de stress e eu, de facto, enfim, numa outra vida, andei por estes bairros e por outros e sei os níveis de stress com que ele se trabalha e de facto é preciso termos uma maturidade e um calo que ele não tinha, tinha acabado. Pois, claro que não tinha! Será que ele devia estar lá não tendo esse nível de maturidade e calo com que tu falas? Pá, se calhar não! Por isso, se calhar não devíamos estar a dizer que ele era inexperiente, porque senão então vamos começar a ver quem é que tinha a culpa que ele estava ali. Eu estou a ficar com frio a ouvir este gajo a falar, mano. Foda-se. Saí da escola, de repente Era o quê? tem idade e um calo que ele não tinha, tinha acabado de sair da escola, de repente tem a ideia de que pode surgir uma lâmina, portanto ele sente a vida em perigo. O homem saiu-lhe pela cabeça, tipo, já. Ele é tipo eu, ele tem OCD e estava tipo, epá, imagina se este gajo tiver uma arma. Eu estou fodido, deixa-me agir antes de ver a arma. Imagina se ele tiver uma arma. Daqui a pouco, imagina que o homem saca tipo uma shotgun do cu e dispara, deixa-me certificar que ele não faz. Como assim? Mas tipo, eles falam destas pessoas como se fossem alguém que não é treinado. Tipo, olha, eu quero ser polícia hoje. Posso ser polícia? Ele está lá, tipo, um homem que me está a entrevistar ou a entrevistadora. Pode ser. Eu estou ali, ok, tive zero treino, estou aqui, tenho uma arma na minha mão. Tenho tipo isto tudo e tenho que lidar com estas pessoas. E vão-me mandar para o bairro mais fucking problemático de Portugal. E é tipo, oh meu Deus, ele foi para ali, mas tipo, epá, ele era uma boa pessoa, mas ele era inexperiente, infelizmente. Pá, ele só quis ser polícia. Perigo, reage. Reage de forma desproporcionada, como se viu depois, porque afinal não havia lâmina. Ou seja, Mas é age- isto que diz a juíza presidente de ser a legítima defesa, mas Essa é a grande agressiva questão. E para mim onde é que eu acho que... Bem, para já não tenho dúvida nenhuma que o Ministério Público vai longe demais. O Ministério Público pretende a condenação à prisão efetiva e a expulsão. Portanto, o Ministério Público Mínimo. age como O mínimo. se não tivesse a mínima noção do que é trabalhar na rua, do que é que são situações... Deve estar a gozar comigo que este gajo está tipo literalmente a tentar justificar esta merda desta forma. Aqui um excesso. Há um excesso. O que ele fez não é um excesso. O que o Ministério Público está a tentar fazer é que é o excesso. Não vamos fazer... Pobre coitado do miúdo. Pobre coitado, só queria trabalhar e imaginou, tipo, que o homem tinha uma faca. Tipo, ele viu um filme antes de ir trabalhar naquele dia que, tipo, o gajo sacou uma faca. E, tipo, ele teve de agir. Pobre coitado. E o Ministério Público o quer prender. Antes que isto dê merda, porque vais-me fucking dizer que este homem, não sendo preso, as pessoas vão ficar tipo, ok, aconteceu. Vamos só esquecer-nos. Não vão ver claramente manifestações por causa desta merda. Manifestações dessas que eu também vou estar lá presente. Assim, let's be fucking honest. Tipo, isto é um full caso de... É insane se este homem não for preso, visto que nós já temos os factos desta merda. Tipo, vamos, let's calm the fuck down. Tipo, isto não pode haver outra solução. Ele tem de ser preso. Tipo, não há... Se ele não é preso, quem é que é? Legitimamente. Ele tem de ser preso. Ele não tem outra escolha. Ele tem de ser preso. Ele fez merda. Estou-me a cagar se ele é novo. Estou-me a cagar se ele é inexperiente. É ser polícia. Isto não é ser o padeiro da esquina. Tem de haver um nível de responsabilidade no que tu estás a fazer. Tu não estás a fazer tipo o trabalho da esquina ou uma merda assim. Estás a fazer algo importante. Algo que tem um efeito. Algo que tipo...
Está lá no topo de profissões importantes de uma sociedade, mas também tem o seu impacto na sociedade. Estás a lidar com armas, estás a lidar com a vida das pessoas. Tu não podes só fazer esta merda e depois nós olhamos para ti e ficamos tipo, oh coitado, ele era inexperiente e deixamos o homem ir. Nunca na vida. Vais-me dizer que depois disso tu sequer tens qualquer polícia naquele bairro. O que é que as pessoas desse bairro podem. O que é que vão lidar com isso? Porque já agora, já que estamos nesta cena de que não sabe. De que o homem está a dizer, epá, o Ministério Público não sabe o que é trabalhar na rua. Os polícias vão provavelmente dizer, eles sabem o que é trabalhar na rua. Se este homem não for preso, pode esquecer qualquer tipo de polícia ali e estar bem. As pessoas vão estar claramente chateadas com o que aconteceu. Não vão confiar em qualquer outro polícia que aparecer na frente deles. Mais do que já não confio. Isto vai ter um efeito de merda. Isso é demais, mas também não vamos deixar passar isto impunemente. E bem, a questão aqui está no Mas eu quero saber o que é que ele acha que devemos fazer. Defesa. E o Dr. Ricardo Serrano Vieira tem créditos mais do que reconhecidos na praça, é um excelente advogado, mas lá está. Perante um agente que tem uma ficha limpa, que está a começar a sua carreira, Já não tem. que se viu envolvido numa situação tremenda, Tinha uma ficha a limpa. defesa é de facto algo que justifica que justifica como seja o argumento da defesa. Mas eu que estive no terreno muitas vezes, diria que, e o Tribunal passou ao lado disto, porque não se trabalhou a prova nesse sentido, o que temos aqui é um erro sobre as circunstâncias de facto. E a experiência, André? Quando uma pessoa morre, não podemos considerar isso um erro qualquer. Ele não pode. Pá, eu não percebo. É que eu pergunto às vezes a estas pessoas dizem estas merdas. O que é que ele acha que vai acontecer tipo a sociedade? Vai só tipo aceitar esta merda? As pessoas vão só ficar tipo, aconteceu. Olha, a justiça disse que foi um erro e aconteceu. Não vai fazer outra vez, tipo, é só um erro. Vocês não fazem erros, tipo, what the fuck? Vocês são polícias, vocês não sabem o que é ser um polícia, tipo. As pessoas vão ficar tipo, ok. Tudo bem. Vamos seguir em frente, rapazes. O homem cometeu um erro. Tipo, eu já cometi muitos erros. Foda-se, chumbei a matemática, what the fuck? Claro que eu sei o que é cometer um erro. Eu não. Eu não percebo, legitimamente. Tendo essa experiência de terreno, a experiência conta muito. Ou seja, A experiência conta tudo. De um jovem PSP. Nestes momentos a experiência conta tudo. E essa é a grande questão. Isso depois leva-nos a outros pontos. Primeiro, leva-nos a porque é que ele reagiu assim? Porque no stress não conseguiu avaliar melhor e reagiu da forma que pensou mais adequada. Aliás, isso vê-se nas imagens. Ele é o primeiro a tentar socorrer a vítima depois e não o larga sempre até chegar os socorros, não é? Só que já não consegue fazer nada. Portanto, aquilo foi uma reação que a minha colega de painel saberá explicar melhor que eu, porque eu não entro no domínio da psicologia, mas é uma reação, e só para concluir, é uma reação, de facto, a uma situação de elevadíssimo stress. Eu espero mesmo que eles não trouxeram uma psicóloga para tentar explicar que as pessoas fazem erros em momentos estressantes. Eu podia fazer o mesmo, não precisavas de uma psicóloga para isso. O problema é que não interessa, sendo o trabalho que é, tu tens de ter uma tem de ser presa. Não sei o que mais dizem sobre estas merdas. Ele tem de ser preso, ponto. Tem de ser preso. Se ele não for preso, depois não tens de ficar surpreendido com o que acontece depois. Obviamente não dizendo que devia acontecer alguma coisa depois, já estou a dizer como uma pessoa que obviamente é, como ele diz, é no terreno. Já estive no terreno, vivendo assim num bairro social. Por isso eu sei que as pessoas já têm pouca confiança nos polícias. Vivendo do terreno, como este gajo diz. Tendo isto a acontecer e não fazeres nada sobre isso é basicamente dizer, olha, é o que é. Por uma entidade. E isso depois Acontecer agora a culpa é falar vossa. a seguir, se prende com questões como a indemnização e como o facto do tribunal deixar à entidade a decisão sobre o que é que vai ser o futuro deste homem. Já vamos também olhar para essa questão. Doutora Nídia Franco, estamos a falar de um jovem PSP que se vê naturalmente num bairro, podemos dizer, complicado, difícil, numa situação que se calhar calculou mal como sendo de perigo ou não. É um momento de stress difícil de gerir. Pergunto-lhe, para uma pessoa experiente, quanto mais para um jovem que acabou de entrar na profissão. Exato. Antes de mais, boa noite a todos.
Sim, sem dúvida que sim. Antes de mais também é de lamentar, Já percebi não que é, estamos a que perder. toda Chega, esta esta está a ver. situação acabou na morte do Adair. É uma situação de stress muito intenso. Claro que nada justifica a morte de alguém e vendo de fora, vendo com distância, percepcionamos de uma forma diferente. Agora, estar lá no terreno, nas condições em que tudo ocorreu, não é? Pouca luz, aquelas horas da madrugada, o facto de ter pouca experiência, de ser muito jovem também, em termos de maturação cerebral. Portanto, há aqui uma dificuldade na tomada de decisão numa situação de stress como esta. Numa situação de stress como esta, as decisões são tomadas muito rapidamente. E aquilo que está na base é o medo, é a emoção que acaba dominando aqui a situação. Porque o agente certamente também se sentiu muito ameaçado, também se sentiu em medo. Perante uma situação de medo, nós tendemos a reagir. Ou congelamos, ou lutamos, ou atacamos, não é? Ou fugimos da situação. E, portanto, aquilo que aconteceu foi uma reação imediata, que ocorreu em segundos, e infelizmente acabou desta forma. Vamos olhar agora para Pobre coitado. desta morte, Meu fucking doutora, Deus, para mano, isto não é os normal. familiares. Sabemos que nesta condenação há aqui um valor que terá de ser pago, há uma condenação efetivamente. O facto de haver uma condenação ameniza o sentimento desta família, apesar do agente da PSP não vai efetivamente cumprir pena, é uma pena suspensa, mas Exato. o facto de É, ter basicamente a mesma ficado merda que provado nada. que não tinha uma faca, de certa forma, contribui para amenizar, de alguma forma? A perda de um familiar é sempre algo muito doloroso e nas circunstâncias em que tudo ocorreu dificulta ainda mais o processo de luto. Poderemos estar aqui a falar de um luto traumático, não é? Toda esta exposição, todas estas dúvidas, a sensação de injustiça vem aqui agudizar tudo isto. E naturalmente temos agora aqui a questão, e aproveito o Dr. Pedro Proença para lhe perguntar relativamente ao facto desta condenação estar previsto um pagamento aos familiares de valores Eu sinto que, tipo, ter esta psicóloga aqui é a mesma merda que ter o fucking padre naquele debate que eu não lembro se foi da TV ou do caralho. Nem era bem um debate, era algo que tinha lá uma pessoa que era trans. Tens lá um fucking padre. Tipo, who are you? Porquê estás aqui? What the fuck? Estás-me a dizer que a psicóloga está-me aqui para dizer é para a perda de uma pessoa é sempre difícil. Mano, tu estás a gozar com a puta da minha cara, caralho. A sério que é difícil, especialmente quando o homem morreu e não está a ser feito justiça. Isso é muito mais difícil do que a perda de um familiar normal. Mas tu não precisas de uma fucking psicóloga para estar lá para dizer isto. Explica-me o que é que ela está lá a fazer. É tipo o padre, explica-me o que é que ele está lá a fazer. na ordem dos 90.000 euros. E há aqui também um dado importante. Adair Muniz tinha um filho que à altura dos factos tinha cerca de 3 anos de idade. Que belo. E irá receber, segundo esta condenação, claro que pelo que vimos do advogado de defesa haverá recurso, mas terá aqui o pagamento mensal a este menino de cerca de 200 euros mensais até completar. Quantos mensais? Oh meu Deus! É para matar o teu pai e o gajo, pelos vistos, pelo que estamos aqui a discutir, pode não ir preso. Mas olha, tens 200 euros mensais, tipo, what the fuck? É quase um part-time, é metade de um trabalho de um part-time. Tens 3 anos e pá, é muito dinheiro, estás a ver? Ai, o quê? That's fucking crazy, mano. É sério. Explica-me, legitimamente. Psicóloga, está aí. Este miúdo, quando crescer, acha que ele vai gostar de polícias? Sim ou não? Viste que isto aconteceu? Já temos uma psicóloga on-field. Vai-nos vou perguntar. Este miúdo aqui, ele vai. Acha que vai ter assim um amor por polícias ou não? Aí a 200 euros mensais é absolutamente insane. Mas vale a pena nem dar nada até that point. O que é que ele faz com 200 euros mensais? Legitimamente. É para quê? Para pedir desculpa que mataram o pai dele, é isso? 200 euros mensais? Eu pensava que iam dizer tipo, não sei, tipo, 900 euros mensais, alguma merda assim.
alguma cena que tentasse minimamente justificar a perda da pessoa que tecnicamente faz dinheiro na casa. Eu não sei que ele tenha lá a mãe, mas either way, vamos lá fazer aqui a conta normal que é. Ele se tivesse. Foda-se, se ele tivesse num part-time, o homem está a fazer tipo 500 euros. Se ele tivesse no full-time, está a fazer 900 euros, é isso que ele trazia para casa, independentemente se ele tem mãe ou não. É perda de um rendimento. Como é que tu chegas à mãe dele com que cara de pau e tu dizes: olha, isto aconteceu como. Eu nem sei pedir desculpa do Estado, eu nem sei muito bem. Tipo, indenização vai receber 200 euros. Tipo, tu não podias implorar tipo, eu ser essa pessoa. Tipo, porque se a mãe ouvir isso e literalmente espancar-me ali, eu percebo completamente. Eu nem levanto uma mão, eu fico tipo, faz sentido. Eu disse isto, eu não devia ter dito. Pode-me bater, porque faz sentido. There's no fucking way. É para a mãe tipo cuspir para a cara e dizer tipo, morre, literalmente. Que é isto? Os Eu se calhar não ouvi bem. 18 anos. De cerca de 200 euros mensais até completar os Ah, 18 anos. claro. €200 mensais até completar os 18 anos. É mesmo assim, é justo. Eu acho que é justo. Eu acho que é justo. Pá, o que é que dá 200 euros mensais? Isso agora. Isso agora. Isso aí já é outra questão. Sim. Bem, é normal nestes casos, quando há de facto uma condenação por uma morte, o autor material dessa morte ser obviamente condenado, não só no pagamento de indenização, mas também não é muito anormal quando há menores ser condenado no pagamento do sustento, ou pelo menos o contributo para o sustento desses menores. Como é que 200 euros é sustento? Eu gostava de saber qual é a matemática desta merda, sequer. Tipo, o que 200 euros faz? Tipo, eu legitimamente estou a tentar pensar isto, nem é metade, nem é tipo metade do que tu fazes num part-time. Porque é que não podia. Tipo, é difícil pôr um valor nestas merdas porque é a morte de uma pessoa, mas 200 euros? What? Mas deixa-me dizer só uma coisa que é interessante, e estava aqui a ouvir com muita atenção o que o André estava a dizer. Aqui basicamente, a defesa. Mas espera, deixa-me adivinhar. Estes dois estão em defesa do senhor polícia, que é o homem que quer defender o homem porque ele é inexperiente, e uma. Como a Elsa diz, Ariana, why are you here? Uma psicóloga. E depois tens este gajo em defesa do Odeio Muniz. Eu depois estou a ver. Está aqui o repórter, só para ver que, tipo, a divisão. Sempre bonito ver. Também levanta aqui uma questão que é interessante, que é a seguinte, que é, mesmo que não haja faca, seria plausível a esta gente acreditar que existia uma faca? Que é uma questão muito interessante. Nós estamos a reduzir muito esta questão à existência ou não de uma faca, que gerou à volta deste processo, ou que foi o núcleo duro deste processo. Agora, aquilo que se passa é, naquele contexto, na escuridão, na rapidez de toda daquela situação, era ou não plausível a esta gente acreditar de que Odair Muniz tinha na sua posse um instrumento que poderia pôr em risco a sua integridade física e a sua vida e que terá justificado o disparo. Portanto, aqui as pessoas não podem pensar só neste processo no plano, não estava lá a faca, portanto, não há aquilo, a chamada legítima defesa putativa. Okay. É aí que eu digo que se parte do pressuposto errado, porque a partir do momento que se fala do há faca, não há faca, esquecem-se todo o resto, que é o que é importante para isto. Exatamente. Mas não havia a possibilidade de ele acreditar que existia uma faca. Tem uma bolsa à cintura. Eu digo que ele podia ter uma. Eu digo que ele podia ter uma granada no bolso. Mas isso é o que eu digo. Ninguém sabe. Schrödinger's faca. Ninguém sabe se está lá ou não.
em 2 universos está lá uma faca. Num universo há uma faca lá. Mas até vemos não há. Schrödinger. Como é que se diz, caralho? Schron... Schrödingers faca. Tá aí. Pertinente, sim. perfeitamente plausível, Perante uma e eu situação penso que dessa em sede de recurso essa questão será explicada. Agora, deixa-me dizer-te também relativamente à questão da indenização. Naturalmente que também essa indenização será sindicada pelo recurso que a defesa naturalmente irá apresentar. Os valores não me parecem muito fora daquilo que é o normal em caso de morte, na medida em que os tribunais criminais não são muito generosos naquilo que é a valoração da vida. Obviamente também temos que ter em conta a valoração da culpa deste agente na fixação desse montante indenizatório. Portanto, o Tribunal também teve em conta aqui um conjunto de fatores que também pesou na decisão do enquadramento penal desta questão, que tem a ver com o arrependimento que foi demonstrado por este agente, tem a ver com o facto de ser um jovem agente pouco experiente e sem antecedentes criminais, a própria forma como ele manifestou a sua dor por tudo aquilo que aconteceu e que o envolveu, a sua vontade de querer continuar a ser um agente de uma força de segurança. Portanto, isto foi tudo valorado pelo Tribunal no sentido não só de determinar a pena. Eu quero fazer uma piada, mas eu não posso. Eu quero fazer uma piada, mas eu não posso. Eu sou. Ai, eu não consigo imaginar, tipo, a ser familiar, tipo, nestes momentos. Tipo, eu legitimamente não consigo imaginar a ser familiar. Tipo, isto é absurdo. O que eu estou a ver, legitimamente é absurdo. A sua vontade de querer ser polícia. Imagina, se ele não quisesse ser polícia depois disso, eu ficasse tipo, eu sinto-me tão culpado que eu não quero ser polícia depois disso. Aí é tipo, ok. Mas tinha de ter vontade, agora como não está a ter vontade, epá, a minha ideia não está muito boa. Isto é Mas também com certeza na impressionante. da indenização. É claro que estamos a falar de um montante que para um agente que ganha pouco mais de 1.000 € por mês é um montante absolutamente assustador e que vai... 200 euros, tipo, pobre coitado. My bad, que eu pensava que este gajo estava lá para defender o Odair. Não há uma pessoa, tipo, é só 3. com certeza condicionar gravemente a sua vida. Coitado! What? E sabes o que é que ia condicionar mais a vida dele? Ser preso. Mas isso sou eu a dizer. Eu acho que ser preso também ia condicionar a vida dele. Mas that's just me. Em vez dele pagar, é só preso. Acontece, só preso ao homem, tipo, preso 16 anos ou whatever the fuck querem dar quando forem rever isto. Estar a pagar 200 euros todos os meses, epá, é mau, coitado do homem, tipo, what the fuck, ele tem uma vida. Ele pode ter tirado uma vida, mas ele tem uma vida que tem que continuar, porque ele viveu, ele sobreviveu. O outro não sobreviveu, por isso não precisa ter problemas. Agora este gajo sobreviveu, por isso é tipo, é um bocado mau. Tipo, a desumanização de uma pessoa que foi literalmente alvejada é um bocado insane. Eu nem quero começar logo por dizer que tipo é racismo, porque eu quero tentar evitar isso. Pelo menos por agora, imagina, parece completamente tipo um caso simplesmente tipo era alguém de um bairro social e ainda por cima era preto. Mas eu vou completamente ignorar essa parte porque eu acho que nem é preciso tipo, saltar para isso sequer. É só tipo a estupidez da situação é tipo tão má. Tipo, acho que nem seja preciso ir para isso. Que é só estúpido. Independente da pessoa que fosse a vítima aqui, tipo, não é justificável sequer. Qualquer tipo de desculpas ou whatever the fuck que estamos aqui a tentar dar spin, que o homem era inexperiente. Durante muitos anos. Portanto, para dizer o seguinte, estamos perante uma situação em que ainda a posição vai... A Betty do meio é a psicóloga que foi chamada para as pessoas saberem que o homem é um pobre coitado e que vai se sentir mal com o que aconteceu. É isso. É a Betty do meio em questão. É a psicóloga que está a dizer que estava. É difícil ser polícia.
E, tipo, ele ali teve medo, foi fight or flight, e ele decidiu fight e matou o homem. E faz parte de que dar morte a uma pessoa é sempre difícil para a família, é sempre difícil perder um familiar. Ela está lá para defender a polícia, tipo, não. É uma beda que está lá para defender a polícia. Só o fato de ter uma psicóloga ali, tipo, é um bocado tipo. Por que está aqui uma psicóloga? Tipo, Elsa, lembras-te quando houve aquele debate sobre a trans? Eu estava tipo, what the fuck, eles trouxeram um padre? É literalmente o mesmo caso aqui. Tipo, why the fuck é que está aqui uma psicóloga? Explica-me. O raciocínio. Estamos a falar sobre a legalidade do que aconteceu, ou where the fuck, tipo, não precisa. O Tribunal da Relação vai ter com certeza uma palavra a dizer sobre isto, mas levanta aqui questões também importantes. Ainda hoje estava aqui à tarde num painel a discutir isto, também aquilo que é a ausência de uma posição clara do Estado no sentido daquilo que é nós percebermos que esta gente acaba também por ser vítima daquilo que falámos, da sua inexperiência, de ter sido colocado prematuramente numa zona operacional muito complexa e muito complicada. E, portanto, a pergunta é até que ponto é que a própria PSP, estava ali um elemento Espera aí que o homem está socioprofissional da PSP, a falar de mas também há aqui uma questão que eu também estou coisas a ver certas. com alguma curiosidade. Como é que o Ministério da Administração Interna vai reagir a esta situação depois desta decisão? Vai continuar a querer perseguir disciplinarmente até às últimas consequências esta gente, Como devia, afastando definitivamente da carreira de Polícia de Segurança Pública? Sim, porque eu estou habituado a ver, e infelizmente tem sido muito essa a política da Direção-Geral da Administração Interna, mesmo em casos em que... Felizmente? What the fuck? Como assim, infelizmente? Olá? Fucking polícias que matam pessoas porque têm fucking medo, mas estamos bem, ok? Se assim dá-me uma arma, eu defendo-me. Viramos a América at this point. Começamos a comprar armas no fucking Lidl. E eu defendo-me em vez de ter essas pessoas que estão aqui com medo. Ele podia ter uma faca, boom. Morreu. Porque a PSP decidiu pôr um homem que saiu da escola há 7 minutos atrás numa área estupidamente perigosa e o homem, com a sua inexperiência linda e fantástica, matou alguém. Mas estamos bem? Que é isto, mano? Infelizmente, mas estamos a brincar. Expliquem-me porque é que estão 3 pessoas lá. Claramente, não há ninguém tipo a falar pro o homem. Foi falecido. Estamos só tipo a tentar defender o pobre e coitado de polícia inexperiente que matou uma pessoa porque podia ter uma arma e estava escuro e ele tinha medo e Whiskas, saquetas, whatever, the fuck, raciocínio, tipo, insane, que estamos aqui a tentar puxar. Tribunais absolvem agentes da autoridade da prática de determinados crimes, vão depois buscar aqueles argumentos que são muito típicos do direito administrativo, que é dizer assim, violou o dever de zelo, violou o dever de lealdade, violou o dever de persecução do interesse público e, portanto, foi absolvido pelo Tribunal Criminal, mas não pode continuar a exercer a função de polícia. E, portanto, eu também estou curioso para perceber como é que o Ministério da Administração Interna vai reagir a isto e se vai permitir a esta gente, que apesar de tudo, houve uma decisão do Tribunal que reconheceu que ele pode continuar a exercer a profissão de polícia. Vamos ver agora se no plano administrativo e disciplinar o Ministério da Administração Interna não vai poder gabar-se daqui a algum tempo de que despediu ou afastou mais um elemento das Forças de Segurança. André Inácio, mas tem esta gente condições para continuar Não. a gente da autoridade? Eu diria que isso vai passar para uma avaliação psicológica. Eu diria que tem mais condições agora que matou alguém. Ainda especialmente um preto num bairro assim. Porra, põe-me o gajo tipo no bairro mais... Põe-me o gajo no bairro mais problemático. O homem já se mostrou fucking useful. Como assim se tem condições? Oh meu Deus. Depois tipo perguntam-me. Depois dizem, os polícias isto e aquilo, tipo, se é isto que nós estamos sequer a pensar, tipo, este gajo matou alguém, perdeu-se a confiança completamente no homem, se ele não é devidamente castigado, que tipo de confiança é que se é suposto ter nas forças policiais depois disto? Tipo, legitimamente. Se nós não estamos a expulsar imediatamente o gajo
para tentar mostrar que, olha, ele fez merda, vamos tentar expulsar o homem para que estas pessoas não estejam lá e podemos sentir segurança com as polícias, yada, blá blá blá, o role, yep, de termos sentir seguros e whatever. Se nós não estamos a fazer isso, what is the point? Tipo, what is the point? Legitimamente. Tem que ser feita à exaustão. Mas Tirando o isso, facto de querer continuar. o facto de querer continuar, é de alguma forma surpreendente para alguém que passou por podemos dizer também de um é de evento valorar quem traumático. passou por um trauma destes, não é? Coitado. De facto, foi, deixa-me dizer assim, foi de uma forma atirado, enfim, para a praça pública, porque efetivamente foi violentamente atacado por todos os lados. Ainda assim, continua a querer persistir na sua atividade e eu vou mais longe aqui em dois sentidos. Primeiro, se de facto o Ministério da Administração Interna optar por afastar este indivíduo, vai dar um sinal aos polícias que é... Não podem matar. Ele vai dizer agora: têm de ter cuidado com quem é que matam. É o que ele vai dizer. Ele não vai dizer porcaria. Não vai. Eu estou aqui a dar predict que ele vai dizer que têm de ter cuidado e não podem. Temos de ser responsáveis com o que fazemos porque estamos a lidar com vidas humanas. É claramente o que ele vai dizer. E acho que devíamos... Eu acho que o vídeo está visto e eu vou seguir para o próximo vídeo porque ele claramente não vai dizer alguma coisa diferente disso. E eu continuar a ver este vídeo depois dele dizer uma coisa tão nobre como o que ele vai dizer, acho que não vale a pena.